A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da aula do CFO, tá bom? Estamos aqui mais uma vez para ministrar a aula. Espero que todos aí estejam estudando, tá bom? E que esteja assimilando as aulas para a sua edificação, tá bom, irmãos? Esta aula também será uma aula bem longa, né? Eu creio que os irmãos estão estudando. Então, como da outra aula, a gente vai encurtar um pouco e você vai estar lendo aí, tá? As aulas aí. Então, nesta aula, nós vamos ver a aula 2 do módulo 3, tá? Que fala sobre a liderança cristã, tá bom? Então, a gente vai estudar um pouco esta aula aqui. Mas primeiro vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de mais uma vez, Senhor, de estar aqui junto com os irmãos e as irmãs, Senhor. Que o Senhor possa abençoar nossa aula, abençoar, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Liderança cristã, tá bom? Nesta aula serão tratados os seguintes assuntos: definições e tipos de liderança, caráter do líder cristão, comprometimento e liderança, tá bom? Nesta aula você vai aprender isso. Ao finalizar esta aula, você será capaz de compreender e explicar o conceito de liderança cristã, compreender e explicar a importância do caráter do líder e compreender o que é e o que não é liderança, tá bom, irmão? Então vamos lá, boa aula a todos. Você acompanha comigo na sua apostila aí, tá bom? Você pega a sua apostila e acompanhe comigo aí. Liderança cristã. Liderança cristã é um dos assuntos que mais precisa de atenção entre os obreiros, por todo o trabalho precisa de planejamento e direção. De fato, precisamos compreender o que é liderança. Portanto, como um líder pode ser eficaz e agradar a Deus através de suas obras à frente de um trabalho? Uma pergunta. Reconhecemos a urgência de entendimento do assunto, pois quanto mais o evangelho se expande, maior é a necessidade de preparar líderes com boa reputação moral, intelectual e espiritual. Tá bom, irmãos? Você está vendo aqui agora nesse ano de 2023, a nossa diretoria ela vai ungir muitos pastores, presbíteros, aproximadamente esse ano de 2023, a diretoria vai ungir praticamente quase 1.000 pessoas, irmão. Então a diretoria está preocupada com isso aí. Além de ungir o líder, a diretoria está preocupada também em ensinar, passar conhecimento para esse líder. Então todo líder ele precisa de conhecimento. Você já é escolhido por Deus, como nós vimos na aula anterior sobre o chamado e desenvolvimento do obreiro, mas precisa também você se qualificar. O Senhor fala em sua palavra, né? Crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Então nós temos que buscar isso aí. Você quer ser um líder? Você precisa primeiro aprender a ser líder, né? Então é muito importante isso aí, que todos nós que precisamos almejamos ser líder de algo em nossas vidas, na vida secular, na vida espiritual, precisamos aprender cada vez mais as coisas de Deus, tá bom? Compreender. Então um líder ele precisa disso, um obreiro para ser líder, para liderar um grupo, ele precisa de conhecimento. Não tem para onde correr, irmão. Você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa estudar cada vez mais a palavra de Deus, buscar em livros, oração, consagração da sua vida, tá bom? Então é de sua importância você fazer esse curso de CFO. Você não é obrigado, mas para ser um líder você precisa ter esse curso, tá bom, irmão? Então vamos lá. Definição de líder cristão. O que é ser um líder cristão? Líder cristão é a pessoa que Deus escolhe, capacita e dirige para liderar sua igreja e seu povo. Biblicamente não existe um dom de liderança, mas existe a capacitação divina para liderar. Efésios 4, 11, 12, como nós vimos na aula anterior, que uns foram escolhidos para apóstolos, outros foram escolhidos para doutores, né, e assim sucessivamente. Portanto, há obreiros chamados por Deus para liderar grupos de pessoas que estão sendo influenciadas por seu trabalho. Olha aí. Então, um líder cristão, além de ele ser uma pessoa já escolhida por Deus, Deus ele vai capacitar
esta pessoa, mas ele vai capacitar esta pessoa como? Através de estudos bíblicos, como nós tínhamos antigamente em nossa igreja, que era a EBD, né? Que era, aliás, era a escola bíblica dominical, verdade, né? A escola bíblica dominical que tinha toda manhã nas igrejas, Deus e Amor, e assim nas assembleias também. Tinha a escola bíblica dominical, onde os irmãos iam ali e aprendiam com os outros pastores. Então, daí surgiram muitos líderes, muitos pastores que hoje estão aí engajados na obra de Deus. Então, a pessoa ela é capacitada por Deus para liderar a igreja, né, e seu povo. Então, Deus ele vai escolher a pessoa e vai capacitar, mas você precisa também se qualificar na presença de Deus para ser um líder. Distinção entre liderança e chefia. No mundo corporativo, é comum as pessoas usarem o termo chefe. Ouvimos profissionais de diversas áreas dizendo, meu chefe isso, minha chefe. E ali na liderança cristã, já não é assim, né? Como diz aqui. Na igreja nós temos os líderes de jovens, líderes da irmã do círculo de oração, líder de obreiro, e assim sucessivamente. Então no mundo lá nós damos o nome para as várias pessoas, né? Meu chefe, meu aquilo. Então essa é a diferença, tá bom? Na igreja não, já são líderes que são pessoas que vão dirigir certos grupos, que muitas vezes os pastores escolhem pessoas, ele vê pessoas que têm essa capacidade de liderança, né? Então são as pessoas diferenciadas que cada pastor vai escolher. O que não é liderança? Como tratamos acima, ser líder não é ser chefe, olha aí, ó. Não é um líder que sofre quando o trabalho dos outros está prosperando e o dele não. Não é líder aquele que bate na mesa e braveja dizendo que ele é a quem manda. Liderança não é tirania. Não se deve usar a posição do líder para oprimir pessoas. E tem uma frase muito bonita que diz aqui, né? Liderar não é impor, mas despertarmos a outros a vontade de fazer. Você já viu muito isso, irmão, que às vezes um líder ele quer impor uma coisa e você vê que não vai fluir, né? Um líder às vezes convoca, tem que fazer isso, tem que fazer mesmo, senão não sei o que. Você vai acabar ficando sozinho. Você vai liderar quem? Você mesmo. Então o líder ele tem que, digamos assim, ser uma pessoa carismática que vai chamar a atenção dos seus liderados, e eles vão dizer que aquela pessoa ali é uma pessoa mesmo capacitada por Deus. Então você tem que ter um carisma, você não tem que ser um tirano, né? Você não tem que levar assim, não, você tem que ser uma pessoa que através dessa palavra, através do seu carinho, você vai liderar essas pessoas aí de uma maneira bem assim carinhosa, né? E eles vão se sentir aprazível em estar sendo liderado por você, entendeu? Tipos de liderança: a liderança secular, a liderança espiritual e a liderança servil, né? Muito importante isso aqui, ó. Liderança secular: o líder secular é uma pessoa dotada de habilidades naturais para liderar. De alguma forma, o líder secular é movido pelo ego e tem suas características egocêntricas exercitadas em sua liderança. Então, a pessoa que é um líder secular, ele, digamos assim, ele lidera e quer que a pessoa faça do jeito dele e pronto, né? Você que trabalha, empregado, se o chefe manda, como nós falamos assim mesmo no mundo, né? O nosso diretor, o nosso chefe ali de equipe, ele manda e pronto, você tem que obedecer, né? Então, o líder secular é isso. O líder espiritual é uma pessoa que foi capacitada pelo Espírito Santo para conduzir outros ao encontro com Deus e seu serviço a Ele. A essência da liderança espiritual está na conduta pessoal. O apóstolo Paulo reconheceu a importância de sua conduta como líder em sua carta aos Filipenses: o que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim, isso fazei, o que Deus de paz será convosco. Então, Paulo foi uma pessoa escolhida por Deus, né, para ser líder de muitos aí, que ele foi líder: Timóteo, Tito, outros discípulos aí que andaram com ele, né? Até o próprio Lucas, né, que andou com Paulo. Muitos de seus parentes também andaram com Paulo e viu a liderança dele, que era uma liderança espiritual mesmo, concedida por Deus.
E através da sua vida, através da sua essência, muitos líderes foram formados através da liderança de Paulo. Então Paulo já dizia mesmo que ele queria que os seus, eles seguissem o mesmo princípio do jeito que ele seguiu Jesus, do jeito que ele aprendeu. Aprendei de mim, assim como aprendi também. Então o líder é esse, você tem que ensinar, dizer, olha, faça do meu jeito, que você vai ser bem sucedido, porque eu aprendi assim. Você lembra quando você entrou na igreja, que você teve o ensinamento do batismo, né? E recebeu os ensinamentos com relação ao veste, com relação às condutas dentro da igreja, e você passa para as outras pessoas. Então, você aprendeu com o Espírito Santo, né? Então essa é a liderança espiritual, ensinando que as pessoas têm que orar, tem que jejuar, tem que consagrar a vida. Então uma liderança espiritual é isso, ensina as pessoas a ser espirituais. Liderança servil, essa foi o estilo de liderança praticada por Cristo. Olha aí, a liderança servil se inicia quando o líder se humilha para cumprir a missão que lhe foi confiada. O líder servo não busca seus interesses pessoais. A liderança servil é um estilo que expressa o profundo desejo de servir ao próximo, ainda que esse serviço lhe custe a vida. Então foi a liderança de Jesus, né? Ele foi um líder servil, mas ele foi um líder que ele estava debaixo da liderança, digamos assim, de Deus, né? Ele foi um líder humilde, ele veio para servir as pessoas. Então essa é a liderança servil, é quando você é líder, mas você serve um determinado povo. Podemos colocar aqui a liderança do presidente da república. Ele foi um líder designado pelo povo, para servir o povo. Então isso é uma liderança servil. Então ele tem que servir o povo ali, né? Certo que hoje em dia não acontece isso, mas o líder mesmo que é escolhido, o presidente, o governador, é para servir o povo, né? Então Jesus veio para servir o povo, para dar a sua própria vida em favor das nossas vidas. Então nós vemos aí 3 lideranças: a secular, a liderança espiritual e a liderança servil. O caráter do líder cristão, né? O caráter, a palavra caráter, ela vem da palavra característica. Então o líder ele tem que ter uma características, né? Como as aves e os aviões dependem das 2 asas para voar, o líder deve cultivar sistematicamente as virtudes do carisma e do caráter, carisma e caráter, para exercer a liderança, mas principalmente do caráter. Vamos ver o carisma, é a habilidade de chamar a atenção das pessoas, é atrair o povo. Jesus era extremamente carismático. Então a pessoa tem que ser uma pessoa de carisma. O que é carisma? Uma pessoa que não tirana, né? Uma pessoa alegre, de alguma forma carinhosa, né? Carisma vem de carinho, carinhosa, vai chamar a atenção das pessoas. Então esse é um líder que cativa as pessoas. Caráter é o conjunto de características adquiridas e desenvolvidas ao longo da vida, é o que define quem a pessoa é. D.L. Moody, certa vez, disse que caráter é o que somos quando ninguém está nos vendo. Então, o caráter da pessoa é característica de uma pessoa centralizada naquilo que Deus quer, uma pessoa gabaritada naquilo que Deus quer. Paulo diz que antes de um obreiro ser separado ao diaconato, deve ser primeiramente provado, né? Se for aprovado, então sirva. O comportamento e as atitudes dizem muito sobre nosso caráter. As provações servem também para revelar quem somos e como agimos em certas situações. Então a pessoa tem que ser uma pessoa de boa aparência, de boa aparência interna e externa também, né? Digamos assim, né? Uma pessoa alegre, feliz, não é só uma pessoa carrancuda, uma pessoa que só quer impor coisas que não são, né? Então tem que ser uma pessoa que já viveu muitas provações, né? Então é uma pessoa que tem essa capacidade de liderar um certo grupo, uma certa igreja, porque já passou, irmão, por certas situações, já foi provado e foi capacitado pelo próprio Deus. E aí você lê mais adiante, que é um assunto muito extenso, tá? Sobre o caráter do líder cristão. Você lê mais adiante, tá? Vamos lá para o tópico 2.5. Aprenda hoje para liderar amanhã, né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo. Eu aprendi
com o professor passado, né? O professor até falou assim, um dia, uns de vocês que estão aqui vão ensinar, você também, líderes, vão estar aqui no meu lugar ensinando. E olha, irmão, então nós estamos aqui passando um pouco de conhecimento, a qual nós já recebemos também. E assim como vocês estão recebendo conhecimento, daqui mais um tempo, você que está assistindo esse vídeo, vai estar dando esta aula também para outros irmãos que futuramente precisam. Então a igreja é assim. Então, para você ser um líder, você precisa aprender hoje, para amanhã você vai ser um líder e precisa desse conhecimento. A liderança é algo que se desenvolve gradativamente, né? De fato, demanda toda uma vida, independente do seu ponto de partida, você sempre será capaz de melhorar. Liderar é uma tarefa que exige perseverança, o que a pessoa faz de forma disciplinada, independente do qual seja a sua meta, tá bom? Você vai ver aqui, antes de Josué ser líder, ele foi liderado por Moisés, Eliseu foi liderado por Elias e assim sucessivamente. Então, é um passando conhecimento pelo outro, tá bom? Ensinando o outro a ser líder, e esse outro vai ensinar os outros também a ser líder. E assim vamos sucessivamente, passando gradativamente os nossos ensinos a todos os irmãos e aqueles que chegarem até a nossa igreja, o nosso ministério e na nossa vida também. Exemplos de liderança. Liderança de Jesus, tá? Jesus é o líder por excelência, ele faz o trabalho sozinho. Ele não faz o trabalho sozinho, aliás, treinou e enviou 12 homens, né? Então Jesus não trabalhou sozinho, ele ensinou também. Liderança de Moisés, ele foi chamado por Deus quando buscava uma ovelha que havia distanciado do rebanho, ouvia a voz do povo poderoso e recebeu incumbência de liderar os hebreus na servidão. Você vê mais adiante, você lê a história de Moisés, que ele estava sozinho governando, até que ele pediu ao seu sogro, né? Olha só, ele pediu ao seu sogro uma ideia, um conselho, e o sogro reparte aí o povo, chama pessoas capacitadas também para liderar. E aí Moisés fez isso também, tá? Liderança de Arão, as escrituras sagradas nos fornecem detalhes sobre sua chamada e ordenação ao sacerdócio. Sua conduta deveria ser irrepreensível, olha só. E Deus deixou claro que falhando no cumprimento das orientações por ele estabelecidas, resultaria em morte na certa. Em nome de aperto, Arão recebeu aos desejos rebeldes do povo, ele falhou num ponto crucial, conduzindo o povo à idolatria através de um culto pagão, pelo que resultou na morte de muitos israelitas. Então, um líder, quando ele é chamado por Deus, ele tem que andar na direção de Deus e naquilo que ele chamou você também, tá? Então, alguns líderes que, digamos assim, fracassaram um pouco no seu caminho, mas que serviu de exemplo para nós também. Outra liderança de Eli também, né? Que foi um sacerdote, descendente já de Arão, né? E na sua chamada de líder, ele não se preocupou muito com a sua família, até com seus filhos. Os seus filhos traziam coisas erradas para dentro do templo e ele não corrigia os seus filhos. E assim aconteceu que o ministério de Eli foi um fracasso, digamos assim, tá? E aí nós vamos, olha, Eli foi um líder fraco, olha aí, ó, e perdeu o controle de sua família lá embaixo e consequentemente foi reprovado por Deus. Então não seja reprovado por Deus no seu chamado. Um dos maiores erros de Eli foi enfatizar o ensino da palavra a seus colegas e esquecer-se de sua família, né? Obreiro, sua família é a primeira igreja que você deve liderar. Então você tem que ter essa liderança na sua família. Não queira liderar um grupo se você não sabe, um grupo grande se você não sabe liderar um grupo pequeno. Lidere primeiro a sua família, tá bom, irmãos? E aqui nós vamos ver por que novos líderes geralmente têm um bom começo, né? Nós vemos que logo no começo tem líderes que são uma bênção, né? Os líderes atuais copiam os hábitos precários, não tem um bom começo, né? Os líderes atuais copiam os hábitos precários que observam em outros líderes. Os líderes atuais geralmente não correspondem à demanda por não possuir as qualificações básicas. Os líderes atuais não
contam com bons modelos. Os líderes atuais não fizeram cursos específicos sobre liderança. Os líderes atuais padecem devido à inversão que entre os valores da liderança e a Bíblia e secular. É preciso entender que o trabalho do líder, acima de qualquer coisa, deve ser aprovado por Deus e por seus liderados. Algumas atitudes podem validar a eficácia do trabalho do líder cristão, ou seja, a postura do líder com relação ao planejamento, execução, resultado de suas ações vão determinar suas verdadeiras intenções. Então vamos aqui. Por que os novos líderes geralmente não têm um bom começo? Porque eles precisam primeiro se capacitar. Novos líderes precisam de capacitação, precisam de ensino, precisam de conselhos dos antigos líderes. Você quer ser um líder de jovem? Procura, irmão, conselhos daqueles que já lideraram jovens. Você quer ser um pastor? Procura conselhos daqueles que já foram pastores. Anda com pessoas que já foram líderes. Recebe os ensinamentos dessas pessoas. Perguntem por que isso, por que aquilo. Porque se você só colocar a sua ideologia em um determinado grupo, talvez isso não dê certo. Porque você não perguntou se já deu certo isso. Então você precisa ter o conselho de pessoas que já lideraram também, e procure ser sábio, de buscar conhecimento. Não seja uma pessoa rude, dizer assim, Deus me escolheu e pronto. Não, você precisa estudar, você precisa aprender. Uma pessoa, para ser médico, irmão, ela não recebeu o dom de Deus assim, não. Ela estudou, ela se capacitou mais de 5 anos para ela passar um remédio para você tomar. Então, pessoas que são líderes, elas se capacitam, elas estudam, elas aprendem com outros. E, por fim, nesta aula, nós pulamos as aulas, tá, irmão? Mas você estuda todos os tópicos, e qualquer dúvida, perguntem para nós aqui no grupo também, tá? Por que bons líderes fracassam, né? O grande dilema da liderança é a falta de preparo para atuar numa área cheia de complexidade. Por falta de instrução, os líderes conduzem as pessoas da mesma forma que foram conduzidos. Os seminários raramente oferecem treinamento e as igrejas, em geral, precisam dar mais atenção a esta área. Os futuros líderes devem ser instruídos e treinados. Além disso, eles necessitam de exemplos de líderes com boa reputação e espirituais. O primeiro líder é chamado por Deus. Antes de os apóstolos receberem o Espírito Santo, eles foram treinados por Jesus. Você tem que lembrar isso. Às vezes pode dizer, mas Deus ele chamou os apóstolos e eles receberam o Espírito Santo e pronto. Não, antes de eles receberem o Espírito Santo, eles foram treinados por Jesus. Eles aprenderam sobre leis, sobre ensinamentos de amor, como falar com as pessoas, como entrar na casa das pessoas, expulsar demônios. Eles foram treinados por tudo isso. E você não quer ser treinado? Nós precisamos ser treinados. Até para eu falar aqui, irmão, em vídeos, eu precisei de um treinamento. Eu tinha uma vergonha de falar aqui. Hoje aqui eu estou falando com vocês, né? Estou falando diretamente aqui nesse telefone, mas a mente está dizendo que eu estou falando com vocês e você está recebendo também esse ensinamento. Então a nossa mente ela vai evoluindo conforme Deus ele quer, como Deus ele quer usar nós. Então, para nós sermos líderes, nós precisamos o quê? Aprender. Então, por isso que muitos líderes eles fracassam, porque eles não querem aprender com os outros. Então, nós precisamos aprender cada vez mais para ser um líder cristão dentro da nossa igreja. Buscar conhecimento cada vez mais. Nunca nós vamos aprender tudo, sempre nós vamos estar buscando conhecimento. Você que lê a Bíblia, você sabe, né? Você lê a Bíblia, depois você vai reler de novo, depois você vai reler de novo, você vai reler de novo, você nunca termina, porque o conhecimento ele é infinito, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, até a próxima aula, e que vocês estudem essa apostila, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.